Olá, bom dia, como estão todos? Chegamos para mais um encontro filosófico e no dia de hoje eu trago para vocês uma questão que está muito latente no país nos últimos anos e, por que não dizer, neste ano. Eu trago para vocês a questão dos estereótipos, visão estereotipada. O que seria um estereótipo? Será que vocês conhecem esse termo? Será que ele é comum nas nossas vidas? Moramos em uma cidade pequena, uma cidade pacata, dividida em dois pequenos núcleos. Nós somos uma cidade rural com uma porção urbana pequena. E aí, quando falamos de forma meio que pejorativa, fulano mora na roça. A pessoa imediatamente tenta se defender dizendo: eu moro na fazenda, na roça não. O termo roça, o termo fazenda, na concepção de muitos, roça, local onde se planta, para muitos, mato, e fazenda refere-se à sede, à parte onde tem as casas, as barcaças, né, onde existem as residências dos trabalhadores, do proprietário, do empregado da fazenda. Ou mora na cidade e você pergunta: você mora na cidade ou mora na periferia? Como se a periferia não compusesse a estrutura da cidade. Para muitos, ainda fica aquela frase pesada: quem mora na periferia vive à margem da sociedade, e muitos costumam dizer: lá em cima, na favela, só mora bandido. Isso é uma visão estereotipada. Isso é uma forma fantasiosa, por que não dizer pejorativa, de meio que marcar as pessoas por conta da cor da pele, por conta da religião, por conta dos hábitos, usos e costumes ou do local onde elas moram. Será que o homem que tem a voz fina, ele é considerado e ele é homossexual? Será que a mulher que tem a voz grossa, que joga futebol, é homossexual? O que diriam do lutador Anderson Silva, um dos maiores nomes do MMA do mundo, detentor do cinturão por vários anos, e o timbre de voz dele é agudo. Nem por isso Anderson é homossexual. E qual a diferença entre o que muitos colocam como homem e do homossexual? Então, precisamos compreender as coisas, fazer uma leitura, uma releitura de mundo, a fim de que não sejamos ou não vivamos num mundo de estereótipos, construindo modelos. E aí o texto começa com uma frase, uma indagação. Diga a verdade, em algum momento da sua vida você já reproduziu estereótipo? A todo instante. Nós, baianos, numa visão que foi colocada pela mídia, pela literatura, por alguns músicos, nós somos colocados como preguiçosos, de fala mansa, arrastada. As novelas propagam a Bahia, sobretudo as novelas de Jorge Amado,
com aquela voz arrastada do baiano, bem preguiçoso. Inclusive com motivo de chacota, de piadas. Aquela coisa assim bem pesada. Mas também colocamos o seguinte: vamos pegar os meninos do terceiro ano e vamos colocar eles para jogar vôlei. Muitos vão dizer: vôlei, professor? Por que não futebol? Vôlei é esporte de gay. Então vamos jogar basquete. Basquete, professor? Basquete é esporte de gay. O que é esporte para homem, esporte para mulher, esporte que identifique o gênero? Então, vivemos numa grande ideia de estereótipo. Nós costumamos fazer piadas com os portugueses. E nas nossas piadas, os portugueses são sempre de pouca inteligência. Como costumam dizer, burraldos, tontos. Existe também piadas que denigrem a imagem do negro. Somos um país miscigenado, um país de maioria negra, mas ainda temos hábitos, diga-se de passagem, muito falados na atualidade, preconceituosos. Ainda colocamos a mulher em uma situação que há muitos anos não mais existe. As mulheres estão aí dominando o mercado, trabalhando, atuando, presente em todos os ramos. Hoje as mulheres estão em todas as esferas do poder. Então, a visão estereotipada da fragilidade feminina não mais existe. Ah, isso não assenta para a mulher. Isso não assenta para a criança. Então, precisamos repensar o nosso fazer e não viver nos estereótipos. O estereótipo, ele aparece em algumas vertentes. Mas o que seria, de fato, um estereótipo? Ela tem origem, ela remonta à Idade Antiga, lá na Grécia, e ela foi formada pela junção de termos. E o texto traz lá um monte de letrinhas, estereótipos, estéreos, que significa sólido, e tipos, que significa molde. É um modelo sólido das coisas, meio que engessado, como se fosse padronizado. Mas nós, que estamos na modernidade líquida, não nos compete mais visão engessada das coisas. As coisas fluem, o conhecimento flui, e nós, estudantes, precisamos também ter uma consciência, um sentimento de fluidez. Esses conceitos engessados não nos cabem mais. Ou precisamos conhecer todos os lados, para que não consigamos agir de forma ainda voltada para o passado, arrigada, vivendo uma verdadeira ideia estereotipada das coisas. E os estereótipos, eles apresentam divisões. Eles são divididos em áreas. O estereótipo econômico-social. Ora, se vocês veem parar um carro, um carrão, como a gente costuma dizer, e desce alguém bem vestido, bem afeiçoado, não necessariamente bem afeiçoado. Se ele sai do carro, subentende-se que ele tem dinheiro. Mas, se ele sai bem vestido, logo se diz, é rico. Mas aí vamos para o padrão de beleza. Quando alguém fala na questão namoro, convivência, afetividade, se constrói padrões. Os filmes, o cinema,
o desenho animado, coloca a ideia dos príncipes encantados. Na grande maioria, loiros, bonitos, montados em um cavalo branco. Esse é o padrão de beleza colocado pelo cinema. Dentro das questões econômico-sociais, traçamos um perfil. E, na modernidade líquida, vamos colocar esse perfil também no que temos. Muitas pessoas que moram em casas simples, modestas, em ruas sem calçamento, têm na sala de sua casa TVs enormes, mas muitas vezes não tem um sanitário. Dentro do padrão socioeconômico, é mais importante você ter uma televisão enorme, uma geladeira enorme, e às vezes a gente não tem o que colocar dentro da geladeira. Dentro da visão econômico-social, o texto coloca o seguinte: um dos problemas mais sérios do nosso país, e eu estou falando do Brasil, é a questão da desigualdade social. Ora, não é só do Brasil, não. Todos os países do mundo possuem desigualdades. Todos. Nós colocamos, não foi colocado pelo cinema, não foi colocado pela mídia, que quem mora fora do Brasil vive a mil maravilhas. E não é verdade. Países como Estados Unidos têm problema sério com a questão da desigualdade. Para vocês terem uma ideia, escolas norte-americanas têm uma formação diferenciada para os povos americanos e para os povos latinos. Povos latinos, aqueles que vêm da América Latina, e colado nos Estados Unidos a gente tem o México. Vocês veem isso em geografia. Por que escolas diferenciadas? Para que tenham uma formação diferenciada e não atinjam um grau de desenvolvimento que chegue a tomar, como eles acham, os melhores empregos dos americanos. O povo da Europa, será que todo mundo lá tem dinheiro? Será que todo mundo vive bem? Não. O que eles têm é uma estrutura de país mais organizada que lhes permite um transporte de qualidade, que lhes permite muitas coisas que nós ainda estamos amadurecendo. Mas existe pobreza, existe miséria, existe violência em todos os lugares do mundo. Infelizmente, nós vivemos uma situação que é interessante para alguns propagar problemas sérios do Brasil em virtude de outros países. Mas aí nós temos o estereótipo da beleza. Esse que eu falei há pouco, do namoro, da convivência. Existe, ainda na Grécia, ainda se falando da antiguidade, a figura de Narciso. A gente costuma dizer o narcisismo, padrão de beleza, sinônimo de beleza. Todo mundo quer ser o melhor, embora não seja. Mas nós usamos um termo popular que todo pé cansado, todo sapato velho quer um pé cansado. Não existe uma panela sem tampa. Não existe um pé velho que não queira um sapato, um pé cansado que não queira um sapato. Ditado popular, meio que chulo, mas casa com a proposta da ideia do estereótipo da beleza. A ideia do belo. Todo mundo se vê, se preenche com a proposta do belo. Mas de repente o belo não está na beleza anatômica, fisionômica. Existem outras coisas que tornam a pessoa extremamente bonita. A forma como ela trata as pessoas, a generosidade dela, o respeito, o fato de ser uma pessoa do bem, o fato de ser uma pessoa responsável, bom pai, boa mãe, bom filho, torna uma pessoa extremamente mais bonita do que aquele padrão cinematográfico que se foi construído. Um outro estereótipo,
estereótipo de gênero. Vivemos um momento que, inclusive, a forma de chamar remete muito a uma figura de cinema. Hoje, você tem que ter muito cuidado na forma que você trata as pessoas, porque a opção sexual da pessoa determina a forma que ela pode e deve ser chamada. Hoje as leis amparam essa questão. E é muito interessante, porque nós estamos amadurecendo ainda somos muito rudes no trato com essas situações. Eu falava no início sobre modalidades esportivas, como se fosse padronizado. Essa é para os ditos masculino que são ligados ou que gostam do sexo oposto, para feminino que gosta do sexo oposto, no caso, a homossexualidade, aqueles que não gostam de jeito nenhum, aqueles que gostam do sexo oposto ou do mesmo sexo. São opções. Hoje se fala da questão das opções sexuais que precisam ser respeitadas. O estereótipo do gênero. E o texto diz o seguinte: talvez seja o único estereótipo que nos acompanha mesmo antes de nascermos. Quando alguém vai visitar uma criança recém-nascida, logo diz: é a cara do pai, é a cara da mãe. Lindo, puxou a fulano de tal. Costumamos dizer isso. Esse estereótipo de beleza, esse estereótipo de gênero, ele foi trabalhado ao longo dos anos, mas hoje ele está sendo muito difundido. As literaturas, os livros escolares, inclusive os livros infantis, tratam muito dessa questão. Existe um padrão que continua e existe um padrão de descontinuidade. Estamos desconstruindo para construir uma nova formatação do estereótipo de gênero. Existe aquele ou aquela imagem estereotipada do baiano preguiçoso, do paulista que é muito trabalhador. Isso é o que se fala, embora São Paulo foi construída por nordestinos, sobretudo baianos, cearenses, que fugiam aqui da fome e da miséria e foram construir as grandes cidades brasileiras. Pessoal, ao final do texto, eu peço que vocês leiam atenciosamente, respondam as questões que seguem. A última questão ela é dividida em 3 fases. Eu quero que vocês produzam um texto, né? Não copiem, leiam, interpretem e produzam um texto falando de alguns estereótipos que eu peço. A todos um dia abençoado. Qualquer dúvida estarei às ordens de vocês. Tenham todos um fim de semana na presença de Jesus. Bom dia.